tocar poderosamente os nossos corações, tirar daqui, Senhor, toda a preocupação, todas as barreiras, tudo aquilo que nós trouxemos que não te pertence, que não te agrada, para que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada no meu coração. Eu quero confirmar a minha fé na tua presença, Senhor. Portanto, eu preciso aprender cada vez mais com a tua palavra. E nesta tarde eu desejo, Senhor, que a tua palavra frutifique o meu coração. Ajuda-me, Senhor, nesta tarde. Toca poderosamente a terra do meu coração, para que ela dê fruto segundo a tua vontade. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos pela poderosa intercessão da Virgem Maria, daquela que intercede poderosamente por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém? Então, meu nome é Milton, sou de Itaperuna, sou do grupo de oração Mensageiro do Senhor, lá de Itaperuna. Essa moça aqui maravilhosa de minha eterna namorada. Eu sempre falo que é a mulher mais feliz deste mundo, apaixonada em Cristo e casada comigo. Nós temos uma filha e 2 netinhas. E nessa tarde, nessa preparação a Crisma, onde eu tenho certeza que muita coisa você já ouviu, já sabia, talvez tinha esquecido, mas com cada palestrante que passou aqui, foi te ajudando. Quero convidar você a dar boa tarde à pessoa que está do seu lado aí. Boa tarde, Boa tarde. Tudo bem? Quando a pessoa, tudo bem? Tudo bem? Pergunta para ele assim, para ele ou para ela, Ô meu, perguntei, ô meu, cadê a sua Bíblia? Está aí? Aí, está aí sua Bíblia? Porque a confirmação de fé, ela vem através da palavra de Deus, amém? Amém? Não tem como ter fé sem conhecimento. É o conhecimento que vamos ouvindo, vamos estudando, vamos aprendendo, que vai aumentando cada vez mais a nossa fé. A nossa igreja é rica, maravilhosa, em Deus, em graça, mas nós precisamos conhecê-la. O tema para nós nesta tarde é Deus Pai Criador e a queda do homem. Quero convidar você então, já pegar aí a sua palavra, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia de semana que vem, eu trago, Senhor. Opa, ninguém trouxe não, maravilha. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. No princípio, Deus, me ajuda aí, Deus criou a terra, estava informe, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, no princípio, Deus criou. Aqui tem uma diferença muito grande de criar e construir, Por quê? Construir, você precisa ter algo, uma matéria. Vamos construir essa igreja. Aí precisa de areia, precisa de brita, ferragem, enfim, precisa de matéria para ser construída. Deus não, Deus criou. Quando se cria-se do nada. Deus é poderoso para criar todas as coisas, amém? Amém? Então nós vimos que Deus, Ele é o Criador. Atribuímos, de fato, a criação a Deus, mas nós vamos ver através da palavra que já estava com Deus. Me ajuda aí, Jesus, mas quem? Jesus, mas quem? São 3 pessoas numa só: Pai, Filho
e o Espírito Santo. Atribuímos a Deus a criação, a Jesus a salvação e ao Espírito Santo a santificação. Só que na criação já estava Deus e o Espírito Santo com ele. Como você vai dizer isso, meu? Está vendo a palavra? Nós vamos chegar lá. Então, está vendo a palavra, nós vamos saber que os três já estavam juntos. Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Vamos ver que Deus criou, foi a vontade de Deus criar esse mundo para nós. Aquilo que nós precisamos para viver bem aqui nessa terra, Deus criou com todo o seu amor. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade. Vamos ler junto? Porque criaste todas as coisas e por tua é que existem e foram. Ou seja, foi desejo de Deus criar esse mundo, a terra e tudo que nela há. Foi vontade dele. E ele deixou tudo em acordo para que nós, eu e você, pudéssemos viver muito bem. Só que quando Deus foi nos criar, a mim e a você, ele teve a sua primeira prova de amor por nós. Volta comigo lá em Gênesis novamente. Vamos mexer bastante aí na Bíblia. Volta de novo em Gênesis capítulo 1. Vamos ver então a primeira prova de amor de Deus por mim e por você. Capítulo 1, versículo 26. Então, Deus disse, qual é a próxima palavra aí? Façamos. Então, olha para um pouquinho. Se Deus disse façamos, ele estava falando com alguém, amém? Então já existia Jesus e já existia o Espírito Santo. Olha só, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então veja bem, Deus já tinha criado a terra, já tinha criado todas as coisas. E aí então, ele viu que faltava algo então por amor a cada um de nós, Deus disse, façamos o homem. E quando a Bíblia fala de homem, está se relacionando a homem e mulher, amém? Homem e mulher. Então Deus já amou a cada um de nós, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E já deixou algumas características, algum significado do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje eu quero pegar com você o que o catecismo da igreja vai dizer para nós a respeito da semelhança, para que a pessoa não entenda que o homem é igual a Deus. Não. Catecismo da Igreja Católica, número 370. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, a de uma mãe, a de um pai e esposa. Então o catecismo da igreja vai dizer para nós que Deus não é homem nem mulher, Deus é espírito. Tem gente que pergunta assim, Deus é homem ou Deus é mulher? Jesus que veio à terra, né? Jesus que andou aqui na terra. Deus não, Deus é espírito. Então, para a gente não se confundir,
quais aspectos do significado do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus? A primeira, a dignidade de pessoas humanas. Nós temos a dignidade de pessoa e somos chamados a participar na vida de Deus. O desejo de Deus para nós é que um dia, todos nós, sem exceção, possamos um dia estar com Ele na glória. Amém? Amém, irmão? É o desejo de Deus que eu e você, participantes aqui nessa terra, façamos a nossa parte aqui, porque Ele já fez a dele, o Senhor já fez a dele, para que um dia nós possamos participar da glória que nos aguarda no céu. Glória essa que já poderíamos estar vivendo aqui na terra, e nós vamos ver por que então nós não vivemos. Outro aspecto do significado do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser inteligente. Nós podemos pensar, raciocinar. Os animais não pensam. Então nós temos essa graça de pensar e discernir qual que é a vontade de Deus e qual não é. O Senhor nos dá essa graça. Um outro aspecto: o homem é um ser livre. O homem pode escolher. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 6, não me lembro agora se é 26 o versículo, mas a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo, me ajudei, mas nem tudo. O homem é um ser livre, livre. Nós podemos fazermos aqui a crisma, nós podemos caminhar com a igreja, né? E depois a gente pode sair, a hora que a gente quiser. Nós somos livres para isso. Obviamente que Deus vai nos mostrando o que seria melhor para nós, para já vivermos aqui na terra, o que nos aguarda um dia no céu. Mas o Senhor nos dá liberdade, Ele não prende ninguém, Ele não segura ninguém, Ele não obriga ninguém. Ele dá liberdade para o homem poder escolher. Um outro aspecto: o homem é rei e senhor do universo. Pega comigo aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós paramos aí que no versículo 26, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha só que Deus vai falar o seguinte aí: que Ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então Deus deu ao homem todas essas graças, todas essas bênçãos, para que deixamos realmente nós sermos o Senhor de todas as coisas, não é as coisas que mandam em nós. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado no nosso proceder, na nossa caminhada, para que nós possamos estar dominando todas as coisas e nada venha a nos dominar. O homem é a imagem de Deus, sobretudo pela graça. Nós sabemos que pelo pecado, pela queda, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito, nós sabemos que quando nós nascemos, nós somos criatura de Deus, amém? Amém? Somos criatura de Deus, mas a igreja nos concede uma graça enorme, porque quando nós batizamos, né, não sei se a maioria batizou aqui nessa pira batismal, ou se é em outro lugar, mas quando nós somos batizados, naquele batismo, nós deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. Pega comigo aí, Romanos, capítulo 6, vai estar falando dessa certeza. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Se a gente for ver o título aí, ó, fala morte e vida como Jesus Cristo.
Romanos 6, versículo 4. Amém? Com misericórdia. Página 1454. Vai ajudar. 1454. Romanos capítulo 6, versículo 4. Beleza? Vamos lá. Fomos, pois, sepultados com ele na sua, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida. Ou seja, no batismo nós deixamos de ser criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Aquilo que foi roubado de nós, no bom sentido, a palavra falando roubado, nós vamos ver aqui que é a queda do homem, né, do pecado, nós temos na graça do nosso batismo. Por isso é importante já batizar a pessoa quando está nova. Infelizmente, os nossos irmãos separados aí, protestantes, questionam, né, essa questão do batismo da criança. Mas nós batizamos quando é criança e logo em seguida, com 15 ou mais idade, vem a crisma, que é o que? Essa confirmação da fé. Não, é aqui que eu quero caminhar, é aqui que eu quero continuar com a minha vida de fé, na Igreja Católica Apostólica Romana. Deus criou tudo e viu que era. Me ajuda aí. Quando Deus fez tudo que Ele queria para o mundo, Ele viu que tudo era muito o que, gente? Bom. Deus viu que tudo que Ele criou era muito bom. Mas aí então vamos lá. Por que será então que acontece então a morte? Por que então o sofrimento? Por que então a dor? Vamos na palavra de Deus ver o que está acontecendo, o que aconteceu naquela época e por que até hoje ainda acontece em nosso meio. Pega aí comigo, volta lá em Gênesis novamente. Vamos mexer a palavra de Deus. Isso é importante a gente estar com ela. Gênesis capítulo 2. Nós não vamos pegar todo o conteúdo, né, para a gente também ficar no tempo, mas se a gente for pegar aí no início, aí no versículo 5, no 4 aí, a gente vai ver o paraíso, né? Aquilo que Deus, quando criou tudo, e criou o paraíso para que Adão e Eva pudessem então viver numa alegria plena. É aquilo que nos aguarda no céu no tempo de hoje, né? Aqueles que vão para o céu, eles vão encontrar uma alegria plena, uma felicidade única. É o que Deus preparou para eles naquele tempo, para que através dele, essa graça também pudesse alcançar a mim e alcançar a cada um de nós. Essa graça tem que viver no paraíso. Então vamos lá, capítulo 2, versículo 17. Nós já sabemos de toda essa passagem, né? Da onde Deus deu a liberdade para que Adão e Eva comessem todos os frutos, menos da árvore que estava no centro. Já sabemos disso. Vamos lá no versículo 17 então. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então Deus deu a ele a oportunidade de eles comerem de todos, menos de uma que o Senhor não queria que eles comessem. Nós vimos lá dos aspectos da característica do ser humano, do homem, né? É a liberdade, amém? É a liberdade. Deus nos dá a liberdade para fazer escolha. E aí, uma coisa que nós precisamos entender: as nossas escolhas, ela tem consequências, beleza? Beleza, gente?
as nossas escolhas, ela tem consequência na nossa vida. E eu vou dizer mais, em todas as realidades. Deixa eu dizer uma coisa, por exemplo, se você quer ser uma pessoa na área aí na sua área de trabalho, você quer ser uma pessoa lá no futuro, se você não estudar hoje, não quero ir para o colégio, vai ter consequência lá na frente. É escolha. São escolhas. As nossas escolhas têm consequências. Podem ser consequências boas ou consequências ruins. Mas vamos lá. Então Deus deu a eles essa ordem, que não comessem somente de uma árvore. E ali, gente, infelizmente, nós vamos ver que Eva então deu ouvido a Satanás. Eva então começou a dialogar com o mal, começou então a conversar com a serpente. E nós sabemos muito bem que demônio é o pai da mentira. Ele consegue nos seduzir facinho. E se nós ficarmos dando diálogo para eles, nós ficamos dando ouvido em algumas coisas que a gente ouve, talvez de amigos, ou talvez das redes sociais, nós estamos dialogando com o mal. E desculpa, quem dialoga com o mal vai perder. Fato. Porque o bicho, ele é danado, ele é mentiroso, ele consegue nos iludir de uma maneira que a gente não consegue sair da fora dele. Então, pela desobediência de Eva e Adão, eles perdem então a graça da santidade original, graça essa que nos iríamos alcançar também, a mim e a você. E como eles pecaram, eles desobedeceram, a graça que era para todos, agora também, portanto, o pecado que eles cometeram também atingiu a todos nós. A graça que era para viver num paraíso, numa paz, numa tranquilidade, uma bênção, pela desobediência, eles perderam essa graça e, consequentemente, nós também fomos atingidos com ela. No Gênesis capítulo 3, do lado dele, ali é a culpa original. Através dessa desobediência, eles têm que comer então desse fruto que era proibido, no capítulo 3, versículo 12. Vamos lá. O ideal é se a gente pudesse ler tudo para a gente poder, entender com mais facilidade, mas o tempo não vai ter como. Mas no meu tempo nós já conhecemos tudinho isso aqui, que Eva deu ouvido, comeu, e depois deu para Adão também comeu, enfim. Mas vamos lá. No versículo 12, no versículo 11, vamos pegar 11. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estava nus? Porque os olhos deles se abriram quando eles desobedeceram a Deus e comeram então do fruto. Quem te revelou que estava nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu o quê? Comi. Veja bem, antes de terem desobedecido a Deus, não tinha essa malícia. Após a desobediência de Deus, já começou a ter malícia no pensamento da pessoa. Veja bem, ele não assumiu que ele realmente desobedeceu. O que ele fez? Jogou para cima de quem? Da mulher. A mulher que só me deste, que só pusesse do meu lado, me ofereceu, eu comi. Aí vamos lá, versículo 13. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isto? A serpente enganou-me, respondeu ela. Olha, também não assumiu o seu erro também. A malícia então começou a entrar no pensamento daquelas pessoas, de Adão e de Eva, pela desobediência. Porque quando vivemos já no paraíso, um dia nós morremos, se nós estivermos fazendo a nossa parte aqui,
para a gente ir para o céu, lá já não vai ter malícia, lá já não vai ter maldade, vai ser o paraíso de fato. Como eles desobedeceram a ordem de Deus, a malícia já começou então a entrar no coração deles, um colocando a culpa no outro. Não, eu pequei, infelizmente o demônio pequei. Não, eles pensaram então botar culpa no outro. Versículo 19. E aí então, Deus vai expulsar eles do paraíso, né? E ainda diz assim no capítulo 19: comerás o teu pão com o suor do teu quê? Até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Ou seja, olha aqui para mim, ninguém precisaria trabalhar. Ó, mas por causa da desobediência, grava essa palavra, por causa da desobediência, Deus então disse: agora vai ter que tirar o sustento do suor do seu trabalho. É por isso que todos nós precisamos trabalhar, tirar o sustento com o suor do nosso trabalho. Vocês mais novos aí vão preparando, né? Vai para a batalha, para a luta, é para a luta. É trabalhar, e vou dizer mais: quem dera se nós pudéssemos preocupar tanto com o nosso trabalho, que deveríamos procurar preocupar, mas também nos preocupar em trabalhar na igreja, para servir o Senhor. Aqui o bar está precisando, gente. Aqui não, nós saímos perguntando. Quem dera se nós tivéssemos a mesma preocupação de estarmos querendo fazer uma faculdade, mas também podemos estar fazendo uma faculdade na igreja, servindo o Senhor, dia após dia, numa pastoral a qual nós tínhamos chamado. Mas o Senhor está dizendo que nós vamos ter que tirar, com o suor do nosso rosto, tirar o nosso sustento. Versículo 23. O Senhor Deus fez o quê? Expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido. Nossa, soa meio esquisito, parece. Poxa vida, Deus expulsou. Sabe por quê? Nós só ficamos na misericórdia. Deus é misericórdia de fato, mas Ele também é justiça. Assim como no tempo de hoje, eu e você, se nós não obedecermos, e somos livres para isso, amém? Somos livres para obedecer ou não. Se nós não obedecermos os mandamentos de Deus, as leis de Deus, que não são pesadas, dá para levar, basta que a gente busque uma vida de oração constante, permanecer na igreja, vai nos ajudando. Se nós não obedecermos, nós corremos um sério risco de não entrarmos na vida eterna. É como de Deus? Não. Ele é misericordioso até o último milésimo, até quando a gente, tipo assim, no último suspiro, se a gente já se arrepender, a misericórdia dele está ali para nos alcançar. Mas se não der tempo, irmãos, perdeu. Então Deus expulsou Adão e Eva do paraíso para que eles pudessem então agora desfrutar da terra, do trabalho e tantas outras coisas. Para quê? Porque eles tinham perdido a graça de ficar no paraíso, por causa da desobediência deles. E aí essa desobediência deles, como eles era para ter a graça da santidade original, que alcançaria todos nós, pela desobediência deles, que perderam essa graça da santidade original, então alcançou em nós também o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva. Pega comigo aí. Deixa eu virar aqui. Gênesis capítulo 4. Vira aí, sua página aí. Qual o título aí?
Caim e Abel, dois irmãos, amém? Que viviam amando um ao outro, verdade? Sim ou não? Sim ou não? Não, que viviam, mas depois começaram a ter ciúme um do outro, ao ponto de Caim então matar seu irmão Abel. Olha só, gente, olha só como que foi alastrando o pecado, como foi se espalhando no meio das pessoas, porque Adão e Eva pecaram, perderam a graça da santidade original e foi se alastrando para todas as pessoas aquela malícia, e aí começou a entrar então a inveja, começou a entrar então o ciúme, e foi tomando conta da população, ao ponto, Gênesis capítulo 6, deixa eu ver qual versículo aqui, Gênesis capítulo 6, o título é Corrupção da Humanidade, versículo 5, vamos pegar Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor, é que é triste, né? É triste a gente ler uma passagem dessa, né? Versículo 6: o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: exterminarei da superfície da terra o homem e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver criado. Olha aqui para mim, por favor. Deus se arrependeu da criação, de ter feito o ser humano. Por que, gente? O pecado começou então a entrar na vida deles, numa proporção tamanha, que um arrependimento enorme tomou conta de Deus, ao ponto dele querer destruir, acabar com tudo. Mas a graça que nós precisamos entender é que, no meio dessa geração perversa, teve uma pessoa que encontrou graça diante dos olhos de Deus. Me ajuda aí, quem é essa pessoa? Quem? Noé. Ou seja, está fácil hoje a vida hoje, gente, sim ou não? Está fácil ser cristão hoje na realidade que nós vivemos? Sim ou não? Não está fácil, mas nós podemos fazer a graça diferente. Nós podemos encontrar graça diante de Deus, diante de uma geração que não está muito nem aí para Deus, mas eu e você, nós também podemos encontrar graça diante de Deus como Noé encontrou. E aí então Deus viu que tinha jeito, Deus viu que através de Noé poderia dar certo. Então Deus mandou que Noé criasse uma arca, para que pudesse entrar ele, a família e um casal de cada animal. Agora me ajuda aí. Você sabe por que o povo não quis entrar na arca que Moisés fez? Me ajuda aí, alguém sabe? Por que o povo não entrou na arca que Moisés fez? Muito bom. Legal. Porque não foi Moisés, foi Noé. É por isso que o povo não entrou. Foi Noé que criou, não foi Moisés. Mas na verdade, irmãos, o povo não estava nem aí, o povo não estava nem acreditando, o povo não estava nem mais. A maldade tinha tomado conta do coração daquele povo e que desviaram das leis, dos mandamentos. É um risco conosco no tempo de hoje. Se nós não quisermos obedecer às leis de Deus no tempo de hoje, se nós não quisermos perseverar na lei de Deus no tempo de hoje, nós corremos esse sério risco também. Obviamente que Deus não vai destruir o mundo, Ele prometeu que não ia acabar mais, não ia fazer dilúvio nenhum mais. Eu ainda não achei na Bíblia, né? Ainda não li, mas eu creio que bem provável que tenha, que o sinal que tem
de que Deus não vai fazer um dilúvio mais é o arco-íris, né? Vira e mexe, quando está chovendo, acaba a chuva de verão, aparece aquele arco-íris, né, que corta o céu todinho assim, né? Isso que o sinal é esse que Deus fez, que não vai mais ter o dilúvio no nosso meio. Graças a Deus, gente, pessoal. Deus vinha aqui acabar com todo mundo aqui. Então, amados, diante dessa realidade, né, de que Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom, infelizmente, pela desobediência, aconteceu a queda do homem. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Romanos, capítulo 5, pega aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, página 1454. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Versículo 17: se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, Adão, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Versículo 18: portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim como um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação da vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Versículo 20, vamos ler junto. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como Adão foi aquele que desobedeceu a Deus, e através do Adão, todos nós já nascemos com a concupiscência. O que é isso? A tendência ao pecado. Por isso precisamos ser batizados logo, assim que nascemos, pela obediência. Desobediência leva a desgraça, a obediência leva a graça. Assim como a desobediência de Adão, todos nós fomos pecadores, assim também como a obediência de Jesus, que foi obediente até a cruz, nós recebemos a graça de nos tornarmos filhos. E aí, meu amado, e aí, minha amada, nós precisamos entender que o que nos aguarda lá na vida eterna, que é o paraíso que Deus quis lá no início, o que nos aguarda lá vai ser a nossa vida, a nossa escolha de vida aqui nessa terra. Se nós vamos escolher obedecer à lei de Deus, ou se nós vamos querer viver de outra maneira. As escolhas têm consequência. E a escolha é minha, a escolha é sua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós fôssemos pegar lá em Gálatas, não precisa pegar agora, mas se você quiser depois ler em casa. Se nós formos pegar em Gálatas capítulo 5, versículo 16 seguinte, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: que o desejo da carne, que é a concupiscência, que é esse desejo que todos nós já nascemos com ele, tendência ao pecado, tendência ao mal.
que está em nós. Esse desejo da carne, ele se opõe ao do Espírito, que é a ação do Espírito Santo em nós, e o Espírito ao da carne. São uma briga dos dois. O desejo da carne querendo falar e o Espírito querendo segurar. Mas vai dizendo assim: é por isso que não fazeis o que quereríeis. Por quê? Porque quando nós não rezamos, nós não conseguimos fazer aquilo que é obediência à vontade de Deus. Nós até gostaríamos de fazer, mas o desejo da carne que está dentro de nós, ele fala mais alto do que nós. E aí, quando nós menos esperamos, nós já falamos coisas, nós já fizemos coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas o desejo da carne falou mais alto e nós acabamos fazendo. E aí vem, as nossas escolhas tem o quê? Consequência. Ou nós vamos obedecer para ganhar o céu, ou se nós vamos desobedecer, irmãos, e infelizmente vamos perder essa graça que nos aguarda no céu. Feche seus olhos um tantinho. Feche seus olhos um tantinho. Porque Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo que nela está, para que nós pudéssemos viver já um paraíso aqui nessa terra. E nós podemos viver muito bem quando nós colocamos em prática as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Quando nós perseveramos então na orientação da igreja, nós podemos viver já aqui nessa terra o que nos aguarda um dia no céu. Vai depender das escolhas que nós queremos. Por isso, irmãos, eu quero convidar a você nessa tarde a buscar uma vida de oração, aonde vai te ajudar a você nesse processo de caminhada, porque é um processo constante de caminhada. A nós podemos ser obedientes à vontade do Senhor, colocar em prática aqui as suas leis, os seus mandamentos, ser obediente àquilo que Ele quer, para que um dia nós possamos desfrutar do jardim que nos aguarda, aonde não terá mais tristeza, aonde não terá mais sofrimento, aonde não terá mais dor. Tudo isso nos aguarda um dia no céu, mas nós já podemos viver, desfrutar dessa realidade aqui, porque Deus criou e viu que tudo era muito bom. Ai, irmãos, só eu e você podemos perder essa graça. Por isso eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, agora, nesse momento, a ação do Teu Espírito Santo para tocar cada um de nós. Tira de nós, Senhor, todo espírito de desobediência. Tira de nós, Senhor, toda preguiça espiritual. Reacende em nós nessa tarde, Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito, para que a obediência esteja aflorada em nossos corações. Queremos ser obedientes, Senhor. E na vez em que nós não conseguimos ser obedientes, nós queremos o mais rápido possível buscar uma confissão e podermos retornar novamente a uma vida de obediência, porque as nossas escolhas, elas têm consequência. E se você quer, vai dizendo para o Senhor: eu quero um dia estar contigo no céu, Senhor. Repete comigo: eu quero um dia estar contigo no céu, Senhor. Não quer ir para o céu, não, gente? Eu quero um dia estar contigo no céu, Senhor. Ajude na minha escolha, Senhor. Eu quero escolher aquilo que vai me fazer a salvação, Senhor. Ajude-me, Senhor, em cada realidade da minha vida. Tira de mim, dos meus olhos, da minha frente, todo espírito, Senhor, do pecado, para que eu possa um dia te encontrar no céu. E que Nossa Senhora possa interceder por nós. Ela que vai estar lá nos aguardando, cada um de nós, lá no nosso lugar. Já está reservado para todos nós. Basta que nós façamos a nossa escolha certa, aqui onde estamos vivendo nessa terra. Maria está nos aguardando lá, intercedendo por nós. Ave Maria,